Você já se perguntou por que continua tropeçando nas mesmas pedras, mesmo sabendo onde elas estão? Repetir erros pode parecer um ciclo inevitável, mas os estoicos acreditavam que isso é uma escolha, e uma escolha que podemos mudar. Hoje, vamos explorar como a sabedoria milenar do estoicismo pode ajudá-lo a quebrar esse ciclo e, finalmente, tomar controle das suas ações e decisões. Os estoicos nos ensinam que o primeiro passo para quebrar o ciclo de erros repetidos é desenvolver a consciência sobre nossos padrões de comportamento. Marco Aurélio dizia: "Se algo te incomoda, é porque você permitiu." Essa frase, simples e direta, nos leva a uma reflexão profunda. Até que ponto somos responsáveis pelos tropeços que enfrentamos repetidamente? Muitas vezes, agimos no piloto automático, sem perceber que estamos tomando as mesmas decisões que nos levaram ao fracasso antes. Repetimos esses erros porque reagimos mais por hábito do que por escolha consciente, permitindo que nossas emoções e impulsos controlem nossas ações. Quando não analisamos as raízes dessas falhas, acabamos alimentando um ciclo interminável de reações automáticas, nos afastando da mudança genuína. Desenvolver a consciência não é apenas identificar o erro, mas compreender o que o desencadeia, questionando nossas motivações e crenças subjacentes. Apenas ao trazer essas questões para a luz da razão é que começamos a encontrar o caminho para a transformação. Epicteto nos ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre eles. Essa ideia nos leva a refletir sobre como nossas crenças podem moldar nossas ações, muitas vezes de forma negativa. Quando aceitamos frases como errar é humano ou errar sempre é inevitável, sem questioná-las, acabamos criando uma narrativa interna que nos aprisiona. Essa narrativa funciona como uma profecia autorrealizável, onde a repetição de erros parece natural e inescapável. No entanto, o estoicismo nos convida a desafiar essas histórias que contamos a nós mesmos. Em vez de aceitar passivamente que estamos destinados a falhar, podemos reescrever nossas crenças, substituindo o fatalismo pelo potencial de mudança. Para mudar, é fundamental identificar essas crenças limitantes e questionar sua validade. Elas realmente refletem a realidade ou apenas justificam a nossa falta de ação? Quando enxergamos que essas ideias não têm poder próprio, mas derivam do significado que damos a elas, começamos a desmontar os alicerces do ciclo de erros repetidos. A mudança começa na mente, e ao transformar nossas crenças, transformamos nossas ações. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder reside na capacidade de assumir responsabilidade por nossas ações e escolhas. Para eles, errar é uma parte natural da vida, mas repetir os mesmos erros é uma evidência clara de que o aprendizado foi negligenciado. Essa abordagem nos força a olhar para nossas falhas com honestidade, não como punições ou derrotas, mas como oportunidades únicas de crescimento. Perguntar a si mesmo o que posso aprender com isso é uma prática estoica simples, mas profundamente transformadora. Essa pergunta nos tira do papel de vítima das circunstâncias e nos coloca no papel de protagonistas da nossa evolução. Ao invés de culpar fatores externos ou lamentar o passado, o estoicismo nos orienta a aceitar a responsabilidade total por nossas reações e decisões. Essa aceitação não é um peso, mas uma libertação, pois nos devolve o controle sobre como lidamos com nossos erros. A responsabilidade estoica é a chave para transformar falhas em degraus que nos elevam, ensinando que o aprendizado contínuo é o caminho para a sabedoria e a mudança verdadeira. Uma das lições mais fundamentais do estoicismo é o reconhecimento de que muitas das coisas que nos frustram ou nos levam a cometer erros repetidos estão fora do nosso controle. Epicteto nos lembra: foque no que você pode controlar. No entanto, na prática, muitas vezes gastamos energia tentando modificar circunstâncias externas, pessoas ou eventos que estão completamente além da nossa influência. Essa busca frustrada por controle nos leva a insistir em ações que nunca produzirão os resultados desejados, perpetuando um ciclo de insatisfação e falhas. O estoicismo nos desafia a mudar essa mentalidade, redirecionando nosso foco para aquilo que realmente está ao nosso alcance: nossas escolhas, nossa disciplina e nossa perspectiva. Ao abandonar a ilusão de controle sobre o mundo externo e nos concentrarmos em nossa própria resposta aos desafios, começamos a acessar uma fonte poderosa de tranquilidade e eficiência. Essa mudança de perspectiva não é apenas libertadora, mas também prática, pois nos permite investir nosso tempo e esforço em áreas onde podemos realmente fazer a diferença. Controlar o incontrolável é uma luta inútil, mas controlar nossas atitudes diante do incontrolável é onde reside a verdadeira força do estoicismo. Focar nos erros passados é como carregar um peso inútil que nos impede de seguir em frente. A cada vez que revivemos nossas falhas, reforçamos o ciclo de autoculpa e paralisia, criando uma barreira mental para o progresso. Marco Aurélio, com sua sabedoria prática, nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos.
Perceba isso e encontrará força. Essa ideia é um convite para deixar o passado onde ele pertence e redirecionar nossa energia para o que realmente importa, o momento presente. O erro que você cometeu ontem não define quem você é, mas o que você escolhe fazer hoje pode moldar quem você será amanhã. A força do presente está em sua capacidade de ser o único momento em que podemos agir, refletir e mudar. Ao aceitar que o passado não pode ser alterado, mas que o presente está repleto de possibilidades, começamos a recuperar o controle sobre nossas vidas. A sabedoria estoica nos ensina que a vida não é um julgamento contínuo de nossas falhas, mas uma sequência de oportunidades para sermos melhores, aqui e agora. Pare de olhar para trás e use o presente como terreno fértil para o crescimento e a transformação. Os estoicos nos ensinam que o apego emocional excessivo aos nossos erros é como uma âncora que nos mantém presos ao fundo, impedindo-nos de avançar. Sentir culpa ou raiva não corrige o erro. Pelo contrário, essas emoções drenam nossa energia e obscurecem a clareza necessária para aprender e crescer. O desapego, no entanto, não é indiferença, mas uma prática deliberada de ver os erros pelo que realmente são, experiências humanas inevitáveis e oportunidades de aprendizado. Quando encaramos uma falha como um fardo, carregamos um peso emocional desnecessário, mas ao praticarmos o desapego, transformamos esse peso em uma lição valiosa. Treinar o desapego é um exercício diário que exige atenção e autoconsciência. Envolve observar nossas reações emocionais, entender sua origem e deliberadamente decidir não deixar que elas nos dominem. Em vez disso, vemos os erros como etapas de um processo de evolução pessoal, como ensina o estoicismo. Essa prática nos liberta das correntes do passado e nos permite focar no que realmente importa: a aplicação do aprendizado no presente e a construção de um futuro melhor. Desapegar não é negar os sentimentos, mas reconhecê-los sem permitir que eles definam quem somos ou o que somos capazes de alcançar. Sêneca nos lembra de uma verdade poderosa: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Essa reflexão nos leva a perceber que a repetição de erros muitas vezes não é fruto da falta de tempo ou oportunidade, mas de uma ausência de ação consciente. Agir de forma automática, sem questionar ou ajustar nossas escolhas, nos mantém presos em ciclos que poderiam ser quebrados com pequenos, mas decisivos, atos de atenção e intenção. Identificar padrões de erro é o primeiro passo, mas o verdadeiro antídoto está em substituí-los por ações conscientes. Essa mudança não precisa ser grandiosa. Ao contrário, começa com pequenos ajustes no dia a dia, como estabelecer uma meta simples e realista para hoje. A beleza da ação consciente está em sua capacidade de nos tirar do piloto automático e nos colocar de volta no controle. Cada decisão tomada com clareza, mesmo que pareça insignificante, é um passo na direção de um comportamento mais alinhado com nossos valores e objetivos. O estoicismo nos ensina que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com repetições desnecessárias. Quando agimos conscientemente, deixamos de ser reféns do passado e nos tornamos arquitetos do nosso futuro. Repetir os mesmos erros não é um destino, mas uma escolha inconsciente. E os estoicos nos mostram que, com reflexão e disciplina, podemos quebrar esse ciclo. Então, da próxima vez que você tropeçar, pergunte a si mesmo: o que posso aprender? Use cada falha como um degrau, em vez de um obstáculo. Afinal, a verdadeira sabedoria não está em nunca errar, mas em nunca desistir de aprender.